Linda canção, né? Essa canção é daquelas que nos inspiram a pensar sobre, e aí? Vamos continuar sentados? Vamos continuar agindo? Vamos avançar? Vamos recuar? É o tipo da canção que nos faz pensar sobre o chamado individual de cada um de nós. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas, lá no capítulo 10. E aqui nós temos uma história muito conhecida, muito estudada e lida por todos nós, mas que nessa manhã eu quero, por graça, bondade e misericórdia de Deus, trazer aos nossos corações um novo olhar, uma nova perspectiva, a partir desse texto. Nos versos 38 a 42, nós encontramos aqui a história de duas irmãs, com a mesma oportunidade de estar diante de Deus, diante de Cristo, mas que têm atitudes diferentes. Claro, ambas com o seu coração no mesmo lugar. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Lucas 10, 38 a 42. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe, venha me ajudar. Mas Jesus respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra lida, por tua palavra inspirada, e que nessa manhã, Senhor, ela traga aos nossos corações ensinamentos lindos e profundos sobre o nosso comportamento, Senhor, diante da tua graça e da tua misericórdia. Assim nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós temos vivido uma era, uma fase, um cenário em que a igreja contemporânea, ela vive um paradoxo inquietante. Um paradoxo entre ter muitas pessoas na igreja, ou seja, experimentar uma expansão do reino, uma expansão numérica, uma multiplicação de atividades eclesiásticas, mas frequentemente sofremos de uma superficialidade alarmante. Pastor John Stott, no seu livro Discipulado Radical, ele descreve isso como sendo um crescimento sem profundidade. Vivemos uma fase na igreja em que temos muitos números, muitas atividades, corremos para um lado, corremos para o outro, fazemos eventos. Os mais antigos até brincam dizendo assim: eventos é vento. Se num trocadilho de dizendo assim, evento por evento, não tem um significado profundo na vida cristã. Bem, John Stott tem razão, sim, quando ele escreve lá no seu livro Discípulo Radical, dizendo que há um crescimento sem profundidade. Sim, há. E eu não falo isso apenas sobre a nossa igreja, mas eu falo sobre um modo geral. A igreja, inclusive, patrocinada pelo tráfico. Que coisa esquisita, né? A igreja que regularmente tem programações ecumênicas com outras religiões. Esquisito. Tudo isso para atrair pessoas para dentro da igreja. Mas preocupado com tudo isso, nós, Primeira Igreja Batista de Fortaleza, temos que cuidar dos nossos, temos que fazer o nosso papel, a nossa parte,
Então, no ano passado, olhando para isso e preocupado com isso, com esse crescimento da igreja, nós nos preocupamos em trazer para a igreja uma expansão chamada de discipulado, ou seja, de cuidado um a um. Inclusive esse é o nome do material que nós usamos, material esse que foi escrito pela nossa juventude há alguns anos, e durante anos a nossa juventude já usava esse material, porém, desde o ano passado nós temos usado esse material para começarmos a discipular um a um na igreja, na nossa igreja. Com isso nós estamos visando o cuidado individual. Nós também olhamos para isso como um desenvolvimento pessoal, espiritual de cada crente, porque com isso vai gerar no coração de cada um de nós a responsabilidade madura. O fato é que, ao olhar para esse crescimento, eu penso como se fosse uma árvore cujas raízes ela não tem profundidade, e nos primeiros ventos, ainda que fraco, ela vai sucumbir. Mas nós precisamos ser uma igreja cujas raízes serão profundas, serão firmes, cujos frutos darão sempre na estação certa. Porque nós seremos, e somos e seremos uma igreja em que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei, e medita de dia e de noite. Talvez você esteja pensando assim, mas qual é a conexão de tudo isso com Lucas 10, 38 a 42? Nessa narrativa, onde está exposto, explícito, esse contraste entre duas irmãs. De um lado nós temos a ansiedade de Marta, do outro a inquietude de Maria. Mas eu quero trazer para nós nessa manhã a ideia que transcende, que vai para além de um relato doméstico, e trazer como se fosse um espelho espiritual para a nossa igreja, para mim e para você, onde iremos diagnosticar a condição que nós estamos vivendo. Porque para sermos uma igreja discipuladora, nós percebemos que essa dicotomia não é entre trabalhar e orar, mas é sobre a ordem e a fonte da nossa vida. Ou seja, não devemos escolher entre trabalhar e orar, mas devemos escolher orar para trabalhar. Jesus não repreendeu aqui Marta porque ela estava trabalhando, vamos já falar sobre isso, mas ele fala de Maria porque ela escolheu a melhor parte. O fato é que o serviço de Marta, as mãos que servem, ela sim, ela é necessária para uma igreja que quer ser igreja discipuladora, mas ela precisa ter as mãos estendidas com a motivação correta, porque senão ela vai se tornar destrutiva, se não nascer da postura de Maria, uma postura que se põe aos pés do mestre em busca de aprendizado. Logo, o discipulado eficaz, ele acontece quando a nossa missão no mundo como igreja é um transbordar da nossa intimidade com Cristo. Eu fico pensando sobre isso, sabe? Intimidade com Cristo. Como nós podemos gerar intimidade com o Senhor? Como nós podemos desenvolver algo em que nós sentiremos a presença de Deus em nós, e mais do que isso, iremos transbordar para outras pessoas? Como? Através do discipulado. É a forma como nós transbordamos. E o discipulado, para a gente transbordar noutra pessoa, nós precisamos primeiro nos encher. Portanto, o discipulado ele não pode ser reduzido a um ativismo religioso, a uma programação gospel, porque isso vai mascarar a falta da intimidade. Veja, se nós olharmos para o discipulado como um programa apenas de 12 encontros, eu tenho um material pronto, claro, a gente tem um processo, a gente tem que ter ordem nas coisas, nós somos organizados. Mas se eu não gerar essa intimidade com Deus, se eu não me lançar aos pés do Senhor, como Maria fez, eu vou estar logo preocupado com o fazer as coisas. Vamos para a lição 4. E aí nós vamos só para a lição 4, e o que é que ela vai dizer, e o que é que nós vamos aprender, e assim por diante.
não haverá esse derramamento, porque o ativismo religioso estará mascarando essa falta de intimidade com Deus. A igreja discipuladora, queridos, ela é definida como uma igreja que ora, uma igreja que faz discípulos, uma igreja que planta outras igrejas, não baseada em métodos, mas em princípios bíblicos de crescimento saudável. O pastor Leonardo Ravenil, no seu livro Porque Tardas o Pleno Avivamento, ele nos alerta que sem a unção do Espírito, nossos altares permanecem estéreis e nossa pregação será sempre morta. Em outras palavras, a nossa mensagem precisa ser carregada de uma intimidade profunda e íntima com o nosso Deus, porque só assim nós poderemos transbordar na vida de alguém. Portanto, a mensagem dessa manhã, irmãos, propõe que a verdadeira multiplicação espiritual, ou seja, alvo da grande comissão, só é sustentável quando nasce aos pés de Jesus, como Maria fez, quando assume a responsabilidade do serviço, como Marta, mas com a motivação correta, e ela se desenvolve através de relacionamentos discipuladores intencionais, onde a vida de Cristo ela é transferida de uma pessoa para outra. Em primeiro lugar, a primazia do estar, do permanecer. Primazia do permanecer. Esse é o princípio do discipulado. Maria, a qual assentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. É o que diz o verso 39. Essa atitude de estar assentada aos pés do Senhor, ela ilustra o princípio fundamental do discipulado, que é a dependência. Veja, como é que eu vou querer discipular alguém se eu não aprendi a depender de Deus? Como eu vou transbordar na vida de alguém em Cristo Jesus, se eu não sou cheio de Cristo Jesus? Como eu vou ensinar a Bíblia a alguém, se eu não sei manusear a Bíblia? Essa é uma brincadeira que a gente faz com os nossos adolescentes, principalmente com os nossos embaixadores do rei. Abre a Bíblia, a espada para o ar, os meninos levantam a Bíblia, né? Aí fica naquela tensão, quem vai abrir a Bíblia primeiro, quem vai abrir a Bíblia, aí fica. Abre a Bíblia em Judas capítulo 4, versículo 3. Valendo. O adolescente que baixar, ele já está desclassificado. Tem gente que não entendeu, mas tudo bem. Você também estaria desclassificado. Como é que nós vamos ensinar a Bíblia se nós não sabemos manusear a Bíblia? Como nós vamos ensinar sobre oração se você não tem uma vida de oração? Como é que você vai falar sobre a igreja se você não sabe ser a igreja e muito menos vem à igreja? No contexto de sentar-se aos pés do Senhor Jesus, é dizer assim: Senhor, derrama sobre mim. Senhor, me enche da tua presença. Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, vem, Senhor. Ao olhar para os judeus, sentar-se aos pés era uma postura técnica de um discípulo, aquele que seria instruído por um rabino para no futuro ele transmitia aquele ensino a outras pessoas. Contudo, Jesus, ele subverte a lógica da produtividade imediata em Marcos, no capítulo 3, no versículo 14. Ele revela que o primeiro propósito do chamado dos 12 foi para estarem com ele. Veja, antes de fazer, ou seja, de enviar a pregar, existe o imperativo do estar. Então, podemos entender que o plano de Deus para a vida humana é que sejamos dependentes, ou seja, uma postura que a cultura secular rejeita firmemente, mas que Cristo modelou desde o seu nascimento. E com isso, queridos, nós passamos a ter uma intimidade com o Senhor, uma dependência, de tal maneira que
ao vivermos isso, nós vamos transbordar na vida do outro, no discipulado e no cuidado. E digo mais, eu particularmente já fui abençoado tantas vezes por pessoas que me discipularam sem ter um processo formal, 12 lições, nada contra, até porque nós usamos, como eu já falei, tem que ter método, tem que ter processo, tem que ter ordem, tem que ter decência nas coisas. Só que o discipulado na vida cristã, ele vai para além de qualquer material. Ele precisa ser vida na vida, ele precisa ser no dia a dia. E quantas vezes eu fui ministrado por um abraço, por um cuidado, por uma oração, porque aquela pessoa se permitiu ser transbordada pelo Espírito Santo na minha vida. Irmã novinha, que saudade, né? Que saudade. Irmã novinha, muito autêntica, um sorriso lindo, sentada no sofá do espaço do acolhimento. Toda vez que eu me encontrava com a irmã novinha, eu pedia a bênção para a irmã novinha. Toda vez. A última vez que eu vi a irmã novinha, eu estava com o meu sobrinho. Ele devia ter uns 6, 7 anos de idade. Sabe aquela fase que o menino pergunta tudo? Curioso todo, né? Assim. E eu cheguei perto da irmã novinha. Ele já ficou curioso que eu chamei ela de novinha, né? Ele já ficou curioso, mas calado. Naquele momento eu cheguei diante da irmã novinha, num dia tão atribulado, sabe, Olavo? O dia estava difícil, coração inquieto. Eu tinha que tomar decisões. Eu estava diante de um momento de muita inquietação no meu coração. E como eu sempre fazia, chegava perto da irmã novinha, eu pedia a bênção para a irmã novinha. A irmã novinha me dê sua bênção, eu baixava a minha cabeça, ela colocava a mão na minha cabeça. Geralmente uma oração arônica, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto e te dê a paz. Mas nesse dia ela fez um pouco diferente. Quando ela terminou a oração, ela levantou, me abraçou, como quem estivesse se despedindo, até porque realmente foi a última vez que nós nos abraçamos. Que abraço! E ela olhou para mim e disse assim: meu filho, que toda a palavra de Deus nunca se aparta do teu coração, e que você viva sempre o transbordar da presença de Deus. Me deu outro abraço, e dali eu saí. Claro, meu sobrinho, né, quebrou todo o meu clima espiritual daquele momento. Tio, por que você pediu a bênção? Ele começou um monte de pergunta, né? Por que o senhor chamou ela de novinha? Por que o senhor pediu a bênção? E foi aquele monte de pergunta. Nem sempre um discipulado, irmãos, vai vir com: senta que eu vou te ensinar algo, eu vou te dar uma lição. Às vezes ela vem através de um abraço, de um silêncio, de uma oração. Mas não é qualquer silêncio, não é qualquer abraço, não é qualquer oração, mas é daquele que já está cheio de Deus. Sejamos dependentes. Jesus, ele foi para além das séries de estudos. Jesus foi para além das salas de aula. Jesus foi para a convivência, para um relacionamento. Jesus gerou profundidade. Jesus, ele investiu tempo em círculos concêntricos de influência. Jesus olhou para 3, Jesus olhou para 12, Jesus olhou para 70, Jesus olhou para uma multidão. Jesus tinha amigos próximos a ele, antes de ter uma multidão. Mas sabe, irmãos, para Jesus poder também começar esse ministério, ele se reservou um tempo, e ele foi buscar a intimidade com o Pai. Sabe o que é invocado?
que às vezes a gente faz como Marta, sabe? A gente se acostuma tanto com a presença de alguém, que às vezes a gente já não se importa tanto. E eu estou falando de Jesus na sua vida. Talvez Marta pensasse assim: amanhã ele passa por aqui de novo, quem sabe a gente vai hospedá-lo novamente, é um amigo. A gente não sabe o que passou naqueles corações. Maria não, Maria se aquietou, foi aos pés de Jesus. Eu não sei quando ele vai passar aqui de novo. Mas sabe, às vezes a gente se relaciona como se a gente tivesse já sempre, já não desse mais a devida atenção. Quando Deus nos chama para uma intimidade, para um propósito maior, para vivermos o primeiro amor dia após dia. Quantas vezes os candelabros são tirados de nós, ou seja, já não há mais iluminação, fazendo alusão ao texto Apocalipse, porque simplesmente nós perdemos o primeiro amor. Maria escolheu a boa parte, porque ela entendeu intuitivamente o que os manuais de discipulado ensinam hoje, tentam resgatar, dizendo: o discipulado é vida na vida. Aqui na igreja é 1 a 1. Quando nós ensinamos aos nossos discipuladores como usar o material, nós não estamos simplesmente pegando o material pedagógico e ensinando uma metodologia, uma didática. Não! Nós queremos ensinar para eles e para você hoje, cristão, que você precisa aprender a ter intimidade com Deus. Até você poder transbordar, e é no transbordar que você vai poder dizer assim: eu tenho algo para te oferecer, chamado Cristo, o ressurreto, o que nos dará a vida eterna. Eu não quero te constranger com a pergunta que eu vou te fazer, mas eu também não queria que ela fosse simplesmente uma pergunta filosófica, assim, retórica. Eu quero que você pense nela. E se você se constrangeu, ou se constranger com ela, guarde para você seu constrangimento, ou então você marca um horário no nosso gabinete pastoral e um dos 4 pastores vem conversar com a gente. Mas a pergunta que eu vou te fazer é extremamente simples. Não diga números, a resposta, não diga a resposta. Guarde para você. Sinceramente, no ano de 2025, quantas pessoas você discipulou? 1 a 1. Senta, deixa eu transbordar Deus na tua vida. Deixa eu transbordar Deus em ti. Quantas vezes você pensou em fazer isso e não fez? Você olhou para um colega no trabalho e disse assim: é isso, eu vou orar por ele, eu vou investir minha vida, a vida dele, Senhor. Aí Deus deu a oportunidade, aí assim, não sei, talvez. Como o pastor Léo disse aqui no domingo passado, é uma oportunidade esse ano, né? Ano de política, ano de... né? Ao invés de se arrumar uma confusão lá no trabalho ou na família, aproveita para discipular a pessoa, né? Quem sabe ela se convertendo, ela não mude um monte de coisa na cabeça dela. Um a um. Vida na vida. Um investimento que vai requerer de você renúncia, profundidade. Um investimento na vida do outro que vai exigir de você também essa busca pela presença do Espírito Santo. Mais uma vez, o pastor Leonardo Ravenil, ele denuncia que a tragédia da igreja moderna é a tentativa de realizar a obra de Deus sem o poder de Deus, substituindo a unção pela organização e a oração pela promoção. A postura de Maria é um ato de resistência contra a autossuficiência e o ativismo estéril que muitas vezes nós geramos. Precisamos sim ter atividades, eventos. Inclusive, estamos já nos aproximando da casa do julgamento. Já, pastor, irmão, em setembro agora. Ó. E quando a gente pisca o olho, né, pastor Léo? O pastor Léo que está na coordenação, piscou, já foi. Daqui a pouco vai começar, gente, ensaio.
aí o pessoal vem para o ensaio, cenografia, pintura, técnica, som, puxa fio, é aquela loucura, a gente trabalhando de madrugada aqui na igreja, né? E já tem gente que está se coçando. Eita, meu Deus, daí que começa, pastor? Começa hoje você orando, querido. Começa hoje você orando. Deus te chamou para puxar fio, para pintar, parafusar. Deus te chamou para fazer peça, para ser ator. Deus te chamou para cantar. Deus te chamou para figurino. Deus te chamou para o posto médico. Deus te chamou para organização de fila. Deus vai te chamar para trabalhar nas muitas áreas que nós temos na casa do julgamento. Centenas de pessoas irão passar por aqui. Centenas delas irão tomar uma decisão por Jesus Cristo. E se nós não fizermos o nosso papel de transbordarmos na vida dessas pessoas, a casa de julgamento vai ser mais uma atividade gospel da igreja. Essa semana eu atendi 2 pastores aqui na igreja, de uma outra denominação, e eles não conheciam o projeto Casa de Julgamento. Levei eles para conhecer lá como é que funciona, etc. Eles ficaram impressionados. Ah, pastor, quando chegar o tempo, o senhor, por favor, me avise que eu quero trazer a minha igreja. Eu falei, não, meu irmão, eu já estou te avisando que é para você também comprar os direitos autorais, fazer lá na sua igreja, lá no seu bairro. Aí ele ficou sem graça e eu disse, deixa eu te dizer, cara, Casa de Julgamento não é entretenimento gospel, ele é um programa evangelístico, onde nós precisamos trazer para esse lugar pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Mas essas pessoas não vão chegar aqui, irmãos, assim do nada, de paraquedas. Você precisa começar o discipulado nessa pessoa quando? Hoje. Fazendo o quê? Orando. Se lance aos pés do Senhor, faça como Maria. Nós vamos precisar das Martas trabalhando aqui, mas não com aquela motivação. Jesus não condenou o trabalho de Marta, é interessante isso. A segunda coisa que eu quero que você entenda hoje é que você precisa tomar cuidado com o que vai fazer, para não gerar esse ativismo. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, diz o verso 40. Jesus não chamou a atenção dela porque ela estava trabalhando, mas é porque ela estava distraída. E tantas outras coisas que muitas vezes nós estamos fazendo, que simplesmente estamos fazendo. A banda Fruto Sagrado, quem é dos anos 80, 90, e vai lembrar dessa banda, dos anos 90, né, pastor Léo? Essa banda, Fruto Sagrado. Ela tem uma frase que ela diz assim, ó, o que a gente faz, fala muito mais do que só falar. Essa é a frase da música. É um rock e diz essa frase. E aí, parafraseando os irmãos lá dessa banda, o que a gente faz é fazer muito mais do que só fazer. Faz por fazer. O discipulado que nós estamos propondo na igreja não é simplesmente esse ativismo espiritual, quando muitas vezes nós focamos no culto, focamos na estrutura, focamos no evento, focamos lá no pequeno grupo, focamos lá na aula da escola bíblica, mas esquecemos que a igreja é esse organismo vivo, composto por pessoas que a gente precisa desenvolver um a um. Só daqui a pouco, querido, você está cansado, você está exausto. Outro dia eu estava conversando com um líder de pequeno grupo, novo, e eu disse para ele, falou, você vai começar um novo pequeno grupo, você vai ter que se despedir do... Ai, pastor, vou ter que me despedir, vai ter que se despedir do grupo anterior. Não, pastor, mas o outro grupo que eu vou começar, ele é no outro dia. Eu falei, sério, mas o irmão também canta no coro da igreja. O irmão também vem para o culto. O irmão vai ter tempo para a sua família quando? O irmão vai ter tempo para você quando? E aí a pessoa quer participar de 3, 4, 5 grupos pequenos. Não. Você deve participar de um, bem participado, entendeu? Você tem que ir para um e dizer assim, esse é o meu pequeno grupo. Ter prazer de estar nele. Não faltar às reuniões dele.
Ah, porque eu posso faltar nessa, eu vou daquela semana, eu vou naquele outro, aí fica escolhendo como se fosse um cardápio de programações na igreja. Jesus diagnosticou Marta como ansiosa e inquieta, está igualzinho. E assim são muitos os cristãos que ficam com esse cardápio de programação, quando na verdade nós precisamos pensar de uma forma única, dizendo, cara, eu preciso ter unção na minha vida e ação no meu banco, de onde eu estou, eu preciso servir. E sabe qual é o melhor lugar que você vai servir aqui na igreja, irmãos? É quando você começar a discipular alguém. Agora em fevereiro nós vamos ter uma nova turma de discipulado. Talvez, pastor Léo, esse sermão a gente causa um problema, se muitas pessoas nos procurando. Isso é ótimo, que a gente vai fazer lista de espera. Porque aí a gente, ao invés de fazer o próximo curso só no segundo semestre, a gente já faz logo em março. Porque vai fazendo. Porque quanto mais pessoas nós tivermos aqui na igreja, transbordando de Jesus, nós vamos entender, irmão, que você está aos pés do Senhor Jesus. Mas também ninguém vai fazer o curso de discipulador aqui na igreja, receber o material, a instrução, um modelo, metodologia didática que precisa, apenas por isso. Senão você vai fazer como Marta e vai ficar ali no seu ativismo religioso, sem... O pior, eu disse, sem produzir para Cristo, era concluir na frase, e aí minha cabeça foi mais rápido aqui, né, o meu raciocínio. O pior, sabe o que é, queridos? É que às vezes a gente ainda julga o outro, né? Marta ainda fez isso, né, com a irmã. Ah, minha irmã aí, né? Jesus, manda ela sair daí, ainda vir para cá também. O pior é isso, sabe? A gente ainda fica julgando. Não, porque hoje o som não está legal. Mas ninguém chegou aqui cedo para testar som. Não, porque hoje a transmissão, olha o foco. Ninguém chegou cedo para botar as câmeras no canto. Propósito, Bruno está de volta. Obrigado, Bruno, está de volta. Toda a equipe aí que segurou as pontas. O pessoal da equipe lá, também de projeção, de mídia. Excelente trabalho. Felipe, show. Aí vai para a sala de aula. É porque o professor hoje disse uma coisinha errada lá. Foi até uma conjugação gramatical, assim, cara, um deslize. O pastor aqui, um deslize, faltou uma vírgula. Aí o cara perde o sermão, perde a aula, porque fica com esse negócio encucado. Aí fica, mas ninguém chega cedo, ninguém estuda antes, ninguém quer ser. Aí eu chamo, eu queria que você fosse líder. Não, eu, líder de pequeno grupo, de jeito nenhum. Acontece mais. Essa muitas vezes é a solução que eu encontro, Sadom, para alguns problemas. A pessoa chega e diz, pastor, porque é aquele grupo pequeno. Eu falo muito de grupo pequeno, irmão, se você não sabe, eu sou o líder do ministério de grupo pequeno, entendeu? Então eu tenho autoridade para falar. Aí, porque é o meu grupo pequeno, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Aí eu ouço. Muito bem. E o irmão vai começar um grupo pequeno quando? Eu? Não, eu não. Então, irmão, vá para o seu grupo lá, fique quietinho e vamos para frente. É um ativismo. A pessoa está... Aí fica porque a cor da parede, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E porque a recepção não me abraçou. Porra, abraça, irmão. Aí os irmãos em pé, ó, servindo na recepção da igreja. Quando você passar, diz assim, obrigado, irmão, porque é você que está aí, não sou eu. Para de reclamar. Vai lá na cozinha, os nossos funcionários. É porque hoje o banheiro, que não sei o quê. Irmãos, vai lá. Esse ativismo só leva a gente a julgar, você vai ficar igual a Marta. Ficar questionando. Sabe, irmãos, quando o serviço ele não nasce da comunhão com o Senhor, o cristão se torna um crítico, um exigente, um amargo. Irmão, amargo. Giló, assim, sabe? Sabe qual é o remédio para isso, irmãos? Não é parar de servir, não. O remédio está lá em Filipenses 2. Você precisa ter a mesma atitude de Cristo. Esvazie-se de si mesmo. Não busque a glória própria ou um reconhecimento pelo que você está fazendo, mas sirva por amor e por obediência. Com isso, irmãos, nós vamos desenvolvendo um relacionamento discipulador. Vida na vida. E a igreja vai deixar de ser uma máquina de reuniões, de programações, porque nós vamos passar a ser uma máquina de cuidado individual, onde nós vamos
amar o outro pelo transbordar da presença do Espírito Santo. Você vai deixar de cumprir tabela. E aí, irmãos, sabe o que você vai fazer? Você vai voltar ao primeiro amor. Você vai deixar de ser legalista, cansado, crítico, e você vai voltar ao primeiro amor, aquela paixão linda, sabe? De servir, de amar, de abraçar, de cuidar. Eu entendo que tem gente que tem dificuldade em abraçar e ser abraçado. Eu entendo. Tem gente que, né? Eu entendo. Mas uma coisa é necessária. Você precisa ter maturidade e centralidade na palavra. No versículo 42, o texto diz: entretanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só, e Maria escolheu a boa parte. Jesus, ele definiu aqui a escolha de Maria como a boa parte que não lhe seria tirada. E essa uma coisa necessária é a centralidade de Cristo. É a palavra que ela estava ali recebendo. Ela estar no lugar certo, na hora certa. Porque aí quando você começar a investir na vida de alguém, e sua oração, o meu desejo é esse, inclusive hoje, é que você já esteja aí pensando numa pessoa, que rapaz, esse ano eu vou desenvolver um relacionamento discipulador com alguém. O que é isso? É com maturidade, você vai gerar no teu coração um objetivo, de levar a palavra àquela pessoa, dela entregar a vida dela a Jesus Cristo, e dela chegar até a maturidade de fazer novos discípulos. Aí a pessoa segue, e ela, que recebeu de você, começa a fazer na vida de outro, de outro, de outro. Quando nós chegarmos na casa do julgamento, irmãos, as pessoas que vocês irão trazer, nós iremos trazer, essas pessoas, elas já estarão com os seus corações arados, porque nós vamos lançar uma semente, e esse coração já vai estar pronto. Mas aí, você precisa entender que o objetivo do discipulado não é apenas essa conversão, mas apresentar todo homem maduro a Cristo. É você caminhar com essa pessoa até que ela faça novos discípulos em Cristo Jesus. Hoje você tem a opção de continuar no ativismo ou de fazer como Maria, de escolher a instrução direta do Mestre, de você buscar a maturidade, envolvendo essa visão clara do Jesus autêntico das palavras e não de um Jesus qualquer que talvez você tenha criado no seu coração. Desenvolva a maturidade, desenvolva isso através de um relacionamento discipulador, porque é nesse processo em que você estará discipulando alguém, que você também encontrará a sua maturidade, desenvolverá a sua maturidade. O modelo de Jesus, irmãos, era relacional. O texto está falando de uma atitude individual, de Maria, e a individual de Marta. Jesus, ele amplia esse conceito, o Novo Testamento expõe isso para a gente. E nós fizemos o que com isso? Chegou a nossa hora, em você deixar Deus te usar. Chegou a hora de você ser um modelo na vida de alguém. Chegou a hora de você desenvolver um relacionamento com alguém, um relacionamento discipulador. É aquele relacionamento intencional. Cara, eu vou mostrar para essa pessoa o que é ser um discípulo de Jesus. E você vai permitir que o Espírito Santo transborde na vida de alguém. Convido o Ministério de Louvor, convido você também nesse momento a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Nessa atitude de oração, eu quero que você entenda e fale com Deus sobre esse ciclo do discipulado cristão: intimidade, transformação e missão. Intimidade, transformação e missão.
ore ao Senhor e diga assim: Deus, me mostra uma pessoa, com a qual eu poderei desenvolver um relacionamento discipulador. Porque, queridos, não poderemos ser uma igreja que se multiplica se primeiramente não formos uma igreja que se assenta aos pés de Jesus. Ao orar e pedir a Deus que Ele mostre para você uma pessoa, intrinsecamente você também está pedindo a Ele: Senhor, gera santidade no meu coração. Tira de mim, ó Deus, qualquer empecilho de ser um cristão autêntico e verdadeiro. Oremos. Santo e amado Deus, eu te peço perdão porque em tantas fases da minha vida, Senhor, eu fui um cristão estéril. Tantas fases. Mas não me deixa, Senhor, que nunca mais eu volte a viver uma fase parecida com aquela, Senhor. Mas que a minha vida, transbordante da Tua presença, possa gerar noutras pessoas vida abundante e vida eterna. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. E eu te peço, ó Deus, que nesta hora, cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, cada um de nós, que fez essa oração dizendo, Senhor, a Ti um nome, te pedindo, ó Deus, um processo novo de vida cristã, de transformação, de plenitude, Senhor, de transbordar de Ti na vida de alguém, que Tu possas, ó Deus, inclinar o Teu ouvido a esse lugar, e fazer dessa geração, Senhor, uma geração frutífera, Senhor, para o Teu reino. Nos dá, Senhor, a coragem, uma coragem como o pastor John Stott nos ensina, Senhor, uma coragem radical, de vivermos o verdadeiro evangelho, até, Senhor, que ele gere transformação na minha vida e na vida de quem estiver ao meu lado. Tem misericórdia, Senhor, de nós, tem misericórdia, Senhor, da Tua igreja, e assim nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém.